Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 3 ao 4. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestre, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o seu ministério. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo nessas palavras nos revela o ontem e o hoje. Paulo já estava prevendo a sua morte, e a vontade dele, irmãos, em revelar tais revelações a seus amigos e irmãos era grande. Um homem muito usado por Deus nessa passagem. Hoje as pessoas estão em dificuldades em administrar o que aprendeu de Deus. Estão perdendo o foco em Deus. Trocam seu ministério, irmãos, por um prato de lentilhas. Estão deixando de lado a palavra de Deus. Sendo assim, estão pondo de lado o próprio Deus. Prefere tapar seus olhos para que não vejam a própria verdade, pois é mais fácil aceitar o mundo do que tentar convertê-lo. Criam falsos deuses para adorar, pois estão cheios de pecados e não conseguem se livrar. Se acham bambambam das palavras e não criam raízes dentro de seus ministérios. São os chamados sabem tudo. Acham que para abrir um ministério não precisam de Deus. Desviam seus ouvidos da própria palavra. Se acham os próprios mestres da palavra e arrastam multidões em seu interesse. Essas pessoas, irmãos, serão arrastadas por eles e darão atenção simplesmente, irmãos, a lendas, a fábulas, histórias feitas e contadas pelo próprio homem. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito séria, é muito forte. O apóstolo Paulo nos orienta as várias formas sobre essas doutrinas impregnadas, irmãos, dentro de algumas igrejas. Cristo, irmãos, é a própria autenticação do evangelho da palavra de Deus. Notemos que essas palavras de Paulo faz notório a responsabilidade de um grande evangelista, que seja fiel à palavra, zeloso, presoroso em suas obras, que obedeça diretamente ao Espírito Santo, que não se vende ao diabo e que não atenta para o paladar teológico inimigo e nem adocicado na verdade, e que seja dedicado, irmãos, perseverante à fidelidade da palavra, que não aumente um tio da palavra e nem rasure aquilo que o Espírito tanto trabalhou. Essas palavras de Paulo, irmãos, são verdadeiras instruções, tanto para Timóteo, quanto para qualquer homem que se diz evangelista ou pregador da palavra. Timóteo, seja um obreiro que saiba manusear bem a palavra de Deus, pois toda a Escritura, irmãos, foi divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Paulo aqui, irmãos, apela para a consciência de Timóteo. Assim como nos dias de hoje, não seja um líder, um pregador triunfal, lucrativo, docético, abstrato, alegorizado, onde tudo pareça mágica, e principalmente, irmãos, um mentiroso. Pregar a palavra hoje é uma tarefa muito ardua, pois aquele que a usa, irmãos, deve se andar em santidade e em todos os sentidos. E é um caminho cheio de espinhos, sabemos que é, mas o Espírito de Deus nos amortece. Tem os obstáculos? Tem sim, mas Deus derruba as muralhas. Pregar a palavra é uma missão de afeto à obra, um desafio ardente, irmãos, e urgente. Mas Jesus não disse que seria fácil. Assim Paulo convoca Timóteo a zelar pelo seu rebanho e o previne sobre o ataque dos inimigos da verdade, aqueles que querem confundir o evangelho e trazer dispensações dentro da sã doutrina, tentando modificar a palavra e provocando apostasia dentro das igrejas. Irmãos, cuidado com pessoas deste porte. Nada do que não condiz com a palavra deve ser levada em conta. Somente o que foi escrito, que é a lei,
E somente o que foi inspirado por Deus deve-se ter fé e crédito. Vamos combater, irmãos, a mentira. Assim o diabo irá cair por terra. Anunciamos somente a verdade, pois a verdade, irmãos, nos impedirá de vivermos tropeçando em plena luz do dia. Jesus disse: eu sou a luz, e quem andar comigo não cairás. Aleluias.